Boa noite, amada igreja. É um grande prazer poder estar aqui nesta igreja, revendo amigos, revendo pessoas importantes em minha vida e na vida da minha família. Minha esposa gostaria de ter vindo para estar aqui com os amados irmãos, junto com minhas filhas, mas infelizmente não pôde vir, estava trabalhando, tinha algumas responsabilidades, não pôde então me acompanhar. Antes de começar a mensagem, gostaria de dizer para a amada igreja que estava pensando no tempo em que passei aqui, no tempo em que fui tão beneficiado com os testemunhos dos irmãos, com os exemplos dos irmãos, e dizer para essa igreja como vocês marcaram minha vida, marcaram o meu ministério, e como nós somos gratos a esta igreja por todo o investimento que fizeram em nós, nos enviando para o seminário, nos dando uma oportunidade de poder ser usado pelo Senhor. Nós não esquecemos desta igreja em nenhum minuto. Nos momentos turbulentos que essa igreja passou, nós estávamos em oração, estávamos sempre conversando com o pastor Valnei, orando pela igreja, pedindo que Deus estivesse abençoando, guardando sua igreja, pela importância que essa igreja tem em nossos corações e no reino do Senhor. Fico muito feliz em chegar na igreja e ver a igreja bem, a igreja alegre. Louvado seja Deus, sabemos que a glória é toda dele. Vamos fazer uma oração e logo após esta oração nós vamos então fazer um breve panorama do que vimos até aqui e dar início à nossa quarta mensagem. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te engrandecemos, apesar de quem nós somos. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pecaminosidade, sabemos e somos conscientes dos nossos erros, falhas e pecados. Mas te agradecemos porque sabemos que o acesso que temos ao Senhor não é por mérito. É, ó Deus, resultado do sacrifício na cruz. Te agradecemos por cada coração que chegou aqui esta noite, sedento, ó Deus, de te adorar, de te entregar louvores. E te pedimos, ó Deus, que haja crescimento, haja edificação, e que todo o conhecimento, ó Deus, que venhamos a adquirir, seja sempre usado em prol do teu reino. Suplicamos que o Senhor cresça, que o pregador diminua, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, creio que nem todos estavam aqui, creio que existem mais algumas pessoas nesta noite que não estiveram acompanhando. A conferência começou na sexta-feira e nós estamos lidando com este tema bem interessante, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. E nós temos visto no decorrer destes dias as implicações, os efeitos de não enxergarmos Deus como Ele de fato é. Nós temos notado que quando a sublimidade de Deus, a grandeza de Deus se esvai dos nossos olhos, desaparece dos nossos corações, substituímos este Deus por pessoas que estão ao nosso redor. E estas influências podem ser tão grandes em nossa vida, que podem nos levar até mesmo a negar a Deus. Vimos isto na vida do apóstolo Pedro, que por 3 vezes mostra um distanciamento do Senhor, afirmando que não conhece a Jesus. Após ser questionado, após ser indagado do seu relacionamento, da sua identidade com Jesus, ele evidencia um distanciamento e nega a Jesus. Nós vimos também que o próprio Pedro, num diálogo com o apóstolo Paulo, evidencia mais uma vez que as pessoas podem crescer rapidamente diante dos nossos olhos. Nós notamos no livro de Gálatas que quando os judeus chegaram na Galácia, vindos da parte de Tiago,
Pedro, que estava em comunhão com os cristãos gentios, se retira de maneira tácita, sutil, da mesa da comunhão. E o apóstolo Paulo corrige, exorta o apóstolo Pedro, porque ele de fato agiu de uma maneira equivocada, e o texto nos diz que ele agiu dissimuladamente, de modo hipócrita, trazendo então grande dano ao evangelho, grande dano à repercussão das boas novas dentre os gentios. Nós notamos também nesta manhã que o apóstolo Pedro foi restaurado pelo Senhor. Foi perdoado e restaurado. De uma maneira belíssima, o Senhor Jesus tem um encontro com Pedro na praia, e naquele momento o próprio Deus refina o amor de Pedro, ou faz Pedro refletir no seu amor por Deus, com 3 perguntas a respeito do amor de Pedro por Deus. Pedro, então, verifica o seu amor, e após aquele encontro, nós vemos Pedro voltando os olhos novamente para João, perdendo o foco, diante de uma oportunidade maravilhosa, diante de grandes privilégios, diante de grandes bênçãos. Pedro perdeu o senso de gratidão, de alegria que deveria ter no plano e no projeto de Deus na vida dele, quando olha para João e se importa com a vida de João, quando na realidade ele deveria ter focado em Cristo e seguido a Cristo como um discípulo deveria fazer. Hoje nós vamos ver um Pedro um pouquinho diferente. Alguns anos se passaram. Nós temos agora um Pedro bem mais maduro. Provavelmente, daquele momento onde Pedro negou Jesus para o momento que nós vamos notar agora, se passaram em torno de 30 anos. Nós temos um Pedro agora com uma experiência, com convicções que, ao conhecer a história dele, nós até tendemos a nos perguntar: foi realmente Pedro que escreveu esses textos? Realmente é da pena de Pedro que esses incentivos partem? Nós vamos hoje lidar com a primeira carta de Pedro. Gostaria que os amados irmãos me acompanhassem. Pedro escreveu 2 livros. Ele foi basicamente mentor de Marcos, então o Evangelho de Marcos tem muito do ministério de Pedro, mas diretamente nós temos 2 epístolas. Já pertinho do final da Bíblia, nós temos a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro. Esta primeira epístola, ela provavelmente foi escrita no ano 64 aproximadamente, depois de Cristo. A segunda epístola, 4 anos depois. Pedro morre justamente bem próximo da sua segunda escrita. Ele escreve a segunda epístola e morre dentro daquele governo de Nero. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre Nero, sobre toda a perseguição, praticamente um imperador doentio, que em determinados momentos resolve dar início a uma perseguição na igreja. Perseguição ainda bem embrionária, bem inicial, mas a igreja já começa a sofrer a partir de Nero. O apóstolo Pedro está escrevendo então para alguns irmãos, provavelmente gentios cristãos, que se espalharam justamente por conta da perseguição de Nero, por conta das acusações feitas por Nero. Se você notar, versículo 1 do capítulo 1 comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, é dito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia
e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que nós encontramos logo de início nesta epístola é que Pedro vai falar para os eleitos. Você tem aqui, em apenas 2 versículos, 2 vezes este termo sendo repetido. Aqueles que foram escolhidos por Deus. Ou seja, Pedro está se referindo aos salvos. Esta carta, esta epístola, é destinada a trazer conforto aos salvos. Aqueles que estavam sendo perseguidos por Nero e por todo aquele poder do Estado. Se você ler com calma toda essa epístola, você vai notar que nós temos 2 tons na epístola. Um tom é de conforto, mas um conforto a partir de uma segurança da salvação. Você vai notar que o apóstolo Pedro vai nos levar a pensar na segurança, no grande tesouro que nós temos por conta da obra de Deus, por conta do sacrifício de Jesus. Eu creio que não é nenhuma novidade que a Bíblia, por diversas vezes, nos leva a vencer as dificuldades, vencer as tribulações, com uma expectativa escatológica, olhando para o fim, olhando para aquilo que nos aguarda. Desta mesma maneira, a primeira carta vai ser construída. Mas Pedro, ele mescla nesta carta o comportamento dos santos enquanto aguardam a chegada de Jesus. Ele vai trazer um conforto, nos lembrando da segurança, nos lembrando daquilo que nos foi dado em Cristo, e vai nos frisar qual comportamento nós devemos ter enquanto forasteiros, enquanto peregrinos neste mundo. É interessante que Pedro usa essa terminologia para aqueles que tinham fugido da perseguição, e ele traz um tom para nos aplicar a ideia daqueles que também são forasteiros em relação ao céu, aqueles que são peregrinos em relação ao céu. E você vai notar que esta linguagem, forasteiros, peregrinos, ela se repete na primeira carta de Pedro. E na segunda vez que ela aparece é justamente para falar em relação ao céu. Somos peregrinos neste mundo, esperando o momento de estarmos com o nosso Deus, em nosso descanso e naquilo que Deus tem nos prometido. Leiam comigo, a partir do versículo 3, nota o que Pedro vai dizer aos santos, aos salvos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nota que aspecto interessante que Pedro está aqui usando. Uma esperança que é viva, uma esperança que deve fazer diferença em nossas vidas. Ele continua, essa esperança que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Tem alguns detalhes importantes nesta primeira apresentação, nestas primeiras palavras de Pedro para a igreja. Primeiro, Pedro traz uma estabilidade aos corações. Pedro está tranquilizando aqueles que deixaram casa, que perderam, então, toda a sua segurança social, econômica, por fugir da perseguição, mostrando que, muito mais do que uma segurança material, eles têm, na realidade, uma herança imarcessível, que não pode ser retirada, que não pode ser tocada por ninguém que persiga o povo de Deus. Pedro vai nos dizer que somos guardados, somos protegidos
pelo poder de Deus. Pedro, então, agora está tranquilizando, confortando a igreja, nos mostrando que Deus está à frente, que Deus guarda o seu povo, que Deus protege o seu povo quando este povo passa a ser perseguido. Este tom dado por Pedro já é bem diferente daquilo que nós notamos em cada situação que estudamos. Nós temos agora um Deus grandioso aos olhos de Pedro. Nós temos um Deus protetor, nós temos um Deus guardador, cuidador, um Deus que preparou uma herança, um Deus que trouxe uma viva esperança ao coração de cada crente. É assim que Pedro começa a sua carta, trazendo aos corações esta paz, essa tranquilidade em meio ao terror, ao horror, à perseguição, ao sofrimento que a igreja estava passando. No versículo 6, é dito: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A exultação deve ser justamente nessa expectativa, na certeza, na confiança de tudo aquilo que Deus nos deu, na certeza do que Deus tem preparado para nós, neste relacionamento íntimo com Deus, neste cuidado de Deus em nossas vidas, embora possamos ser contristados no presente momento, embora haja perseguição, embora haja dor, embora algumas lágrimas ainda possam correr dos olhos. Há uma esperança e Pedro está direcionando, dirigindo o povo a ter a expectativa correta em meio à vida, a lidar com o dia a dia do modo certo, da maneira correta. Quando nós damos continuidade no livro, nós notamos que, de fato, estas pessoas estavam sendo perseguidas. No capítulo 4, por exemplo, abra o capítulo 4, versículo 12. Nota como de fato esse povo estava sendo perseguido, estava sofrendo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Enquanto nós lemos esta carta, eu quero que você note as vezes que Pedro se utiliza da expressão exultai, exultante, alegrai-vos, porque apesar de Filipenses ser conhecido como a carta da alegria, nós temos aqui em 1 Pedro diversas vezes esta repetição de um povo alegre, de um povo esperançoso, de um povo que exulta, jubila, de um povo bem-aventurado em meio à perseguição. Versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Estão notando agora como Pedro está mudado, como a sua percepção do mundo está diferente? Pedro agora passa de alguém que temia os homens a alguém que incentiva as pessoas a enxergar a grandeza de Deus diante das dificuldades, diante do temor, diante do sofrimento. Eu gostaria de focar com os irmãos um trecho de Pedro que está no capítulo 3.
eu estou abordando a carta para que você possa ter uma visão geral do que estava acontecendo, como estava acontecendo, a perseguição, o sofrimento, e de qual é a abordagem de Pedro em relação à esperança que está proposta para a igreja. Mas eu gostaria de focalizar 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. E mais uma vez nós temos esta expressão, bem-aventurados, feliz, aparecendo neste texto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando nós notamos o versículo 13, nós temos aqui uma interrogação, temos um questionamento, nós temos uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Se nós não prestarmos atenção na linha de argumento que Pedro está utilizando, se nós não entendermos bem a carta, parece que a resposta automática que nós deveríamos dar a esta pergunta, a esta indagação, é ninguém. Se vocês fizerem tudo aquilo que é bom, ninguém há de maltratá-los. Mas não é exatamente assim. Porque o que nós encontramos? Encontramos o povo de Deus fazendo o bem, pregando o evangelho e mesmo assim sendo perseguido pelo povo. Então, a resposta que Pedro vai trazer a nós não é que não há nenhuma perseguição, não é que não há nenhum inimigo. É interessante que no próprio livro de Pedro, no capítulo 5, ele vai dizer ou vai descrever o nosso adversário como um leão que ruge e anda ao nosso derredor buscando nos devorar. Ou seja, quem é que há de vos perseguir, quem é que há de vos maltratar, se fizerdes o que é bom? O imperador já estava fazendo isto, e por trás de toda guerra física, existe também uma guerra espiritual. O próprio Satanás se levantando contra o povo como um leão ao derredor. Esta pergunta de Pedro, ela parece muito com uma outra pergunta que nós notamos no apóstolo Paulo. Talvez você até conheça esse texto decorado. Romanos capítulo 8, versículo 31. O que diz esse texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas das vezes nós notamos até esse texto sendo colocado em camisas, ele sendo impresso em adesivos e colocados nos carros, como se de fato a resposta automática fosse: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas esta não é a verdade bíblica. Se Deus é por nós, o mundo será contra nós. Se Deus é por nós, Satanás se levantará contra nós. Se Deus é por nós, nós devemos esperar perseguição e grandes dificuldades. Então a pergunta de Pedro e a pergunta do apóstolo Paulo não é uma pergunta simplista. Ele quer que nós venhamos a pensar, quando nós somos fiéis, de fato, nós vamos ser perseguidos justamente por causa da nossa fidelidade, justamente por fazer o bem. Nós iremos sofrer por causa do nome de Cristo. Por isso que no capítulo 4, quando nós estivemos lendo, nós notamos que se o sofrimento
for decorrente da nossa fidelidade, for por causa do amor de Cristo, somos bem-aventurados, devemos nos alegrar, devemos exultar. E não um incentivo a um sofrimento por causa do nosso próprio pecado. E aí deve ter um arrependimento, uma mudança de postura. Mas sofrer por Cristo não foi algo comum a Pedro, não foi algo comum aos apóstolos, aos primeiros séculos com a história dos pais da igreja e dos mártires. E também, meus amados irmãos, não é algo restrito aos nossos dias. O povo de Deus em toda a história esteve sofrendo quando se colocou em fidelidade diante de Deus. E o que nós encontramos é o apóstolo Pedro trazendo um alento a cada coração que sofre não pelos seus pecados, que sofre por conta da fidelidade ao Senhor. E ele então começa com essa pergunta: quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Nós poderíamos abrir muitos textos nas Escrituras para mostrar que, de fato, nós temos uma coleção, uma gama de inimigos se levantando contra nós. Mateus 10:36, você pode anotar, eu já vou ler, já anotei aqui. É dito que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Teremos inimigos dentro da nossa própria casa. No livro de Gálatas, capítulo 5, é dito que a carne milita contra o espírito. Nós vamos em 1 João notar, 1 João capítulo 3, versículo 13, notar que o mundo vos odeia. É o que nós aprendemos nas Escrituras. E em Mateus 10, 22 é dito que sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então a vida cristã nunca foi prometida para ser vivenciada num oásis, num paraíso aqui na terra. Na realidade, nós somos conclamados, convocados a viver lutando dentro desse combate da vida cristã. Eu quero, meus amados irmãos, que vocês possam notar que o apóstolo Pedro, ele está querendo ensinar a igreja, a partir dos seus próprios exemplos, a partir daquilo que ele aprendeu com Jesus, que de fato nós devemos ter uma concepção correta de Deus para enfrentar estas lutas, essas perseguições que chegarão em nossas vidas. A resposta de Pedro, certamente, a primeira pergunta do versículo 13 é: todos serão contra nós quando formos fiéis ao Senhor. Note versículo 14, a continuidade na argumentação de Pedro. Após a primeira pergunta, Pedro vai nos dizer no verso 14 do capítulo 3 de 1 Pedro: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não vos amedronteis, nem fiqueis alarmados. Quem se amedrontou? Quem no percurso da sua vida foi desafiado e temeu os homens? Se amedrontou diante da grandeza dos homens? O próprio apóstolo Pedro. E agora nós notamos Pedro mostrando qual deve ser a verdadeira reação do crente, quase como uma espécie de confissão dos seus erros, das suas falhas, porque este é o procedimento correto, é assim que o crente deve proceder, não ficar alarmado, não se amedrontar. Pedro parece ter aprendido, ter amadurecido na palavra, no conhecimento de Deus, mediante as situações difíceis que ele passou. Nós vamos notar, meus irmãos, que é uma ênfase das Escrituras falar sobre dificuldades, sobre perseguições, e parece que o apóstolo Pedro passou a entender aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte,
de uma maneira bem mais profunda e correta a partir deste amadurecimento. Porque no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus já disse que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já havia Jesus pronunciado, avisado, que a bem-aventurança, a plenitude, a satisfação não está neste mundo ou no que este mundo pode nos proporcionar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para este mundo. Porque as escrituras nos propõem alegria e exultação na perseguição. As escrituras nos propõem ter uma vida bem-aventurada e satisfeita em meio à luta, em meio à guerra. Isto o mundo não pode compreender. Enquanto nós sofremos por causa do nome de Cristo, o nosso coração exulta mais, o nosso coração se alegra mais pela honra, pelo privilégio de sofrer por Cristo. Esta proposta das Escrituras é radical e ela vai de encontro a tudo que este mundo conhece e pensa como felicidade. Jesus, ele ensina o segredo da felicidade no Sermão do Monte, e agora nós temos o apóstolo Pedro mostrando, ratificando esse conceito de que, por mais que nós queiramos, muitas das vezes, fugir do sofrimento, a nossa fidelidade a Deus nos leva justamente a padecer e sofrer por Ele. Porque se o próprio Jesus, o nosso Senhor, sofreu, nós não poderíamos esperar coisa diferente. O que Cristo, o que Paulo e o que Pedro estão nos ensinando é que muitas das vezes tememos os homens, evitamos confrontações, ficamos receosos diante da perseguição, muitas das vezes por desejar ser benquisto, por desejar ser amado, mas na realidade a verdadeira felicidade e alegria jaz no Senhor. O que Pedro aprendeu é que é impossível ser feliz temendo a grandeza dos homens. Parece uma felicidade, mas na realidade não é concreta. Pedro usa esta expressão, bem-aventurado, que traz à memória, alude ao que o próprio Jesus ensinou com este conceito, um conceito muito rico, que por vezes vai além de uma felicidade, mas fala de uma plenitude, de uma satisfação completa. Eu penso que todas aquelas lágrimas de Pedro, após negar a Jesus, amadureceu muito a vida de Pedro. E nós sabemos que os sofrimentos, as dificuldades, os nossos erros nos amadurecem muito. E nos fazem ter um conceito correto, nos faz pensar em Deus e em nossas vidas de uma maneira mais apurada. É o que eu entendo está acontecendo aqui com o apóstolo Pedro. Olha a proposta de Pedro, no versículo 15. Versículo 15 é dito: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Este texto é muito importante, é um texto-chave dentro desta epístola, e por vezes ele não é tão bem entendido. O apóstolo Pedro aqui, ele vai resolver muito da confusão que surge a partir desta concepção errada do homem e da concepção errada de Deus. Ele começa nos trazendo essa expressão: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Você já parou para meditar, para pensar o que significa santificar a Cristo no vosso coração? Nós normalmente temos um conceito de santidade, de santificação. Todas as vezes que essa palavra aparece, nós logo pensamos em pureza. Nós logo pensamos em uma certa limpeza,
e um comportamento ético adequado. Mas, neste ponto, neste trecho, quando Pedro nos diz para santificar a Cristo em nosso coração, Pedro está usando esta palavra com seu significado mais básico. Qual o significado de santidade? Separação. E nós sempre dizemos separação do mundo para Deus. Sempre esses dois conceitos na santidade. O que nós temos aqui? Pedro usando esse conceito da separação para nos afirmar que nós devemos, na realidade, dar a Cristo um lugar todo especial em nosso coração, em nossa vida, separar em nosso coração o trono dele, para que Cristo então possa reinar. A ideia de pureza e santidade não faz sentido para Cristo. Então a ideia aqui, na realidade, é um lugar de privilégio em nossa vida e em nosso coração. Em outras palavras, entronizar Cristo, deixar Cristo governar, assentar no trono da nossa vida, ser Senhor do nosso destino. Este é o segredo de Pedro. É interessante como Jesus, naquele diálogo com Pedro na praia, trata justamente do coração de Pedro, do amor de Pedro para com Jesus. E o que Pedro está nos ensinando é que, de fato, o que acaba fortalecendo o nosso coração, fazendo com que tenhamos a condição necessária de dar um testemunho diante das pessoas, é justamente ter Cristo centralizado em nossas vidas, ter Cristo governando as nossas vidas. É isto que significa santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Para isso, meus amados irmãos, nós precisamos ter o conceito correto de Deus. Nós precisamos entender que, de fato, Ele é Senhor e nós somos servos. Que, de fato, Ele domina e controla a minha vida. Eu estou aqui trabalhando todo o conceito de senhorio a partir de alguém que controla as minhas afeições, controla todo o meu ser. O que Pedro está dizendo é que quando, na realidade, Jesus está no centro da nossa vida, dificilmente as pessoas vão crescer a ponto de nós não termos respostas para ela. Tanto que, na continuação do versículo 15, nós somos convocados a estar preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Pedro já falou desta esperança. Esta não é uma esperança vazia, abstrata. No capítulo 1, Pedro já falou de uma viva esperança que nós temos. Qual é o conceito de esperança segundo a teologia de Pedro? É justamente aquilo que nós recebemos a partir de Jesus, a partir do seu sacrifício. Em outras palavras, nós somos convocados a falar para as pessoas que desejam e quiserem nos questionar a respeito da nossa vida ética a partir de um conceito escatológico, a partir de um conceito do fim, daquilo que nós aguardamos, daquilo que nós esperamos. O apóstolo Pedro está exortando nesta carta que nós tenhamos um comportamento tal que o mundo possa olhar e o mundo possa se chocar. E tudo isto só acontece a partir do momento em que Cristo está centralizado em nossas vidas. Eu entendo que este é o grande segredo de Pedro, ou a chave desta epístola, dessa primeira epístola de Pedro. Mostrar que, na realidade, Cristo precisa estar à frente das nossas afeições, dos nossos pensamentos. E eu gosto muito desse versículo porque ele fala tanto do coração, quanto ele também fala da razão. Ou seja, ele lida com o homem como um todo, na sua integralidade. É isto que acontece quando Jesus está no centro das nossas vidas. Meus irmãos, pensando sobre essa temática, pensando a respeito das pessoas que se agigantam
que são grandes e de um Deus que por vezes é visto como pequeno, eu fico pensando que talvez o maior problema esteja de fato no coração. Porque nós temos conhecimento da teologia, assim como Pedro tinha, nós temos conhecimento da palavra de Deus, mas muitas das vezes o problema está no nosso coração, um coração que não se submeteu, que não se dobrou diante do senhorio de Jesus, que não colocou Jesus no centro das nossas vidas ainda. Um coração que continua rebelde e querendo se autogovernar. E quando o meu coração não está dobrado, quedado diante do Senhor, é porque eu não entendi a sua grandeza. Eu não entendi quem de fato Ele é. Porque a partir do momento que nós entendemos a posição de Jesus nos evangelhos, a partir do momento que nós entendemos a posição de Jesus em nossas vidas, não há espaço para o temor. O temor se esvai, porque o nosso coração é ocupado por Jesus. Este texto, ele faz uma alusão a um texto de Isaías. Tanto o versículo 14 como o versículo 15, aqui de 1 Pedro, ele está, na realidade, quase que repetindo um conceito que já existia no Antigo Testamento. Por isso que muitas das vezes eu digo que é difícil você entender os conceitos do Novo Testamento sem conhecer o Antigo. Eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías, capítulo 8, versículos 12, 13 e 14. Livro de Isaías, capítulo 8. Eu quero que você note que esse conceito de santificar a Deus ou separar a Deus do nosso coração já estava presente no Antigo Testamento. Isaías 8, versículo 12. É interessante que todo esse contexto, ele fala de esperança. Se você notar, você vai ver que é justamente a mesma ideia que Pedro está trabalhando na sua carta. Versículo 12. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por terrível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. As duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. O que esse texto nos ensina em relação ao lugar privilegiado de Deus em nossa vida que Ele deve ter, é que de fato nós temos o Senhor ou um Senhor a quem temer. O que esse texto nos diz é que quando na realidade nós santificamos a Deus em nossas vidas, nós passamos a temer somente a Ele. Nós passamos a entender que de fato Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso tremor e do nosso temor. E isto faz com que nós olhemos para as pessoas e enxerguemos a sua posição adequada e correta em nossas vidas. O texto, ele fala aqui de santificar o Senhor dos Exércitos. E o texto de Pedro fala de santificar a Cristo nos nossos corações. Provavelmente nós temos aqui uma intercambialidade entre o Deus do Antigo Testamento, Pai, Yahvé e Jesus, trazendo a ideia de que o próprio Jesus é Deus,
trazendo então a Jesus esse status de Senhor das nossas vidas, de dono do nosso ser. O que Pedro está ensinando para nós, de modo simples, de modo direto, é que quando nós tememos a Deus, nós não tememos a mais ninguém. Quando nós conhecemos quem Deus é, não sobra espaço para temer a homens pequenos, efêmeros, passageiros, fracos, diante da grandeza de Deus. O contrário também é verdadeiro. Quando nós olhamos para os homens e eles se agigantam, eles são grandes diante dos nossos olhos, é porque nós não estamos enxergando a Deus como de fato Ele é. Deus não está ocupando no nosso coração, na nossa vida, a posição que pertence a Ele. Ele não está assentado no trono naquele momento. E aí não tem, meus amados irmãos, como fugirmos das consequências da escravidão, que é tentar agradar aos homens, que é tentar satisfazer aos homens. O grande segredo de Pedro, o grande segredo que ele aprendeu no final de sua vida, é que nós devemos ter Cristo, seguir a Cristo, não apenas de longe, mas Cristo deve ser carregado na nossa mente, no nosso coração, o tempo inteiro. E é isso que vai fazer com que, em cada momento, estejamos preparados para dar a razão da nossa fé, para falar a respeito do que cremos e de quem nós cremos. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque o Senhor, há alguns anos, me abriu os olhos para entender o lugar que o Senhor deveria ocupar em minha vida. Quando eu me achava autônomo, quando eu achava que poderia governar a minha própria vida, o Senhor me mostrou que de fato eu precisava demais que o Senhor me direcionasse, me guiasse e amorosamente governasse o meu ser. Ó Deus, quantas pessoas ainda não conseguem enxergar a tua grandeza e não te dão o status e o valor devido à posição que pertence somente ao Senhor? Quantas pessoas são escravas de outras por dar o status de Deus a pessoas que não deveriam receber? Deus amado, o nosso pedido nesta noite é que o nosso coração esteja dobrado diante do Senhor e que nós possamos dizer de maneira honesta que Ele te pertence, que o Senhor está santificado, separado no lugar que pertence somente ao Senhor. Este é o segredo de Pedro, este deve ser o nosso segredo. A maneira de olhar para o Senhor está diretamente vinculada e ligada à vitória das barreiras que o nosso coração propõe. Os nossos olhos não podem muitas das vezes contemplar o Senhor porque o nosso coração não permite. Um coração rebelde e que deseja fazer a própria vontade. No livro de Romanos capítulo 1, o Senhor nos mostra que o homem, ó Deus, acaba seguindo os seus próprios planos, não desejando, na realidade, entender quem o Senhor é, porque isto evoca uma prestação de contas. Ó Deus, conquista estes corações, corações dos nossos familiares, corações dos nossos amigos, mas primeiramente, ó Deus, ocupa o lugar que é teu em cada coração aqui essa noite, de cada crente, que possamos sair daqui, ó Deus, questionando e perguntando: será que de fato o Senhor está centralizado em minhas decisões, em minhas vontades? Será que o Senhor está centralizado em meus sonhos, na maneira que eu enxergo o mundo? Ó Deus, precisamos enxergar a partir do Senhor. O Senhor é o centro.
E quando isto acontecer, quando tudo girar em torno do Senhor em nossa vida, as coisas, ó Deus, ganham a sua devida proporção e vão para o seu devido lugar. Nos ajuda a lidar com os homens da maneira correta, a partir da visão certa da tua grandiosidade. Te agradecemos por esse momento, por esse tempo de conferência. Em nome de Jesus. Amém.